Olá, sexta série, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre simplificação de frações, multiplicação de frações e divisão de frações. Primeiro eu vou falar sobre simplificação de frações, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho uma fração 2 sobre 4. Dá uma olhada. E aí eu quero escrever essa fração de uma maneira mais simples. Então eu vou fazer a simplificação dessa fração. O que eu faço? Eu percebo que no numerador, o númerozinho de cima, numerador, eu tenho par. No denominador, o númerozinho de baixo, eu também tenho par. Então eu posso simplificar, eu posso fazer uma divisão por 2, em cima e embaixo. Numerador e denominador. Aí eu consigo 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Significa que a fração 2 sobre 4, 2 quartos, é escrita de maneira diferente da fração 1 meio, 1 sobre 2. Porém, elas representam o mesmo valor. São chamadas frações equivalentes. Frações equivalentes são frações escritas de maneira diferente, porém representam o mesmo valor. Quer dizer então que a fração 2 quartos é exatamente igual à fração 1 meio? Sim, representa o mesmo valor. A escrita é diferente, só que representa o mesmo valor. Então eu tenho, por exemplo, um exemplo que eu tenho feito na aula online para os seus colegas é: eu tenho um bolo e esse bolo vai ser dividido em duas partes. E você vai comer uma parte. Então posso dizer que você comeu uma parte de duas. Ou seja, você comeu a metade do bolo. Mas no outro dia, alguém leva um bolo para nós comermos, e esse bolo é dividido em quatro partes. Uma, duas, três, quatro, veja. E você come duas partes do bolo. Então eu vou dizer que você comeu 2 quartos do bolo. Mas veja, o bolo foi dividido em quatro, você comeu duas. Você comeu a metade do bolo. O bolo foi dividido em duas partes, você comeu uma. Você comeu a metade do mesmo jeito. Então eu posso dizer que 2 quartos é equivalente a 1 meio. São frações escritas de maneira diferente, mas representam o mesmo valor. Vamos continuar falando sobre simplificação de frações, agora com a fração 6 sobre 30. 6 trintaavos. Perceba, novamente, o numerador é par, dá para dividir por 2. Denominador, 30, também dá para dividir por 2, por ser par. Então, o 6 divida por 2. Ao dividir o 6 por 2, eu acho a resposta 3. O 30 divida por 2 é 15. Agora perceba que você tem 3 sobre 15 avos. 3 sobre 15, a nossa fração, dá para dividir pelo mesmo valor, em cima o numerador por 3. E embaixo o denominador também por 3. Então você vai fazer 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Ah, então espera aí. Ao simplificar a fração 6 sobre 30avos, eu chego na fração chamada irredutível. Irredutível 1/5. Que quer dizer a fração irredutível 1/5? É que não dá mais para simplificar. Para simplificar, eu teria que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. O numerador é 1,
1 só divide por 1. E dividir qualquer valor por 1, o resultado é ele mesmo. Então não há necessidade. Se eu dividir aqui 1 por 1, dá 1 mesmo. 5 por 1 é o próprio 5. Então não modifica em nada. Chegamos na forma irredutível. Ah, mas eu poderia ter simplificado essa fração 6 sobre 30 avos de outra forma. Veja, 6 sobre 30, 6 30avos. Se você quer fazer mais rápido, perceba que dá para você simplificar, dividir o numerador por 6 e o denominador também por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E o 30 dividido por 6 dá 5. Ah, deu o mesmo valor da primeira simplificação. Só que na primeira simplificação, eu simplifiquei primeiro por 2, toda a fração, e depois eu simplifiquei por 3, toda a fração. Deu 1/5. Ah, e você simplificou por 6 em cima, 6 embaixo. 6 o numerador e dividiu por 6 também o denominador. Aqui eu fiz mais rápido, perceba, eu dividi por um número maior. Aí a simplificação dará o mesmo resultado, só que fazendo da segunda forma, dividindo por um número maior, chegamos na resposta mais rápido, na fração chamada irredutível. Estamos falando sobre simplificação de frações. Agora perceba o nosso terceiro caso aqui, o nosso terceiro exemplo. 21 sobre 24 avos. Eu quero que você simplifique essa fração. Escreva na forma irredutível. Ah, espera aí. Simplificar é escrever o mesmo valor, só que de uma maneira diferente, não é? Sim. Para você não modificar o valor, você deverá dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Perceba que dá para dividir o 21 por 3. A resposta é 7. Perceba que dá para dividir o 24 também por 3. O resultado é 8. Agora eu cheguei no resultado 7/8. Não dá para simplificar mais, porque para simplificar eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. O numerador dá para dividir por 7. 7 dividido por 7 é 1. Mas o 8 dividido por 7 não dá uma divisão inteira, exata. Então, paramos por aqui. 7/8 é chamada forma irredutível. A fração já está simplificada ao máximo.